Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, Juízes, capítulo 17. O livro de Juízes possui 21 capítulos, 619 versos. E nesse livro nós vamos encontrar algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, essa história agora do capítulo 17. Essa história possivelmente aconteceu antes da história de Sansão. Então a cronologia, quando você estudar o livro de Juízes, você não deve entender essa cronologia de Juízes como uma cronologia direta, não é? Na sequência, às vezes uma história aparece antes da de Sansão, que é essa história aqui. Diz assim: e havia um homem na montanha de Efraim, cujo nome era Mica. O nome Mica significa aquele que é semelhante a Deus, né? Mica, aquele que é semelhante. E no caso Micael, né? Ou Michael, ou Miguel, que é o nome de um anjo, do arcanjo Miguel, significa aquele que é semelhante a Deus. Mica quer dizer aquele que é semelhante. Se tiver o El, semelhante a Deus, Mica, semelhante, o qual disse a sua mãe: há 1.100 moedas de prata que te foram tiradas por cuja causa deitavas maldição e também a dissesse em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu tenho e eu o tomei. Então disse sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Interessante, 1.100 moedas de prata. Foi esse o preço que os príncipes dos filisteus também ofereceram para que Dalila entregasse a Sansão. Então aqui nós temos uma história que reflete o que aconteceu com também Dalila vendendo a Sansão, 1.100 moedas de prata, que te foram tiradas por cuja causa deitavas maldição, e também as dissesse em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu tenho, eu o tomei. Ele roubou a sua própria mãe. Então disse sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Interessante, ele roubou a sua mãe e a sua mãe ainda o abençoa. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Ele restituiu porque ele havia roubado. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura. Olha só, como é que pode dedicar ao Senhor fazendo uma imagem de escultura? Você vê como a cabeça dos israelitas estão todas confusas. Deus havia proibido terminantemente fazer a imagem de escultura, mas essa mãe dá, o filho lhe rouba, depois o filho lhe roubar, o filho vem devolver as 1.100 e ela diz que já havia dedicado para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que te tornarei a dar. Isso aqui é uma verdadeira confusão, não é? Totalmente contra a palavra de Deus, que diria: não farás para ti imagem de escultura. O filho roubou a própria mãe. A mãe diz: bendito seja o meu filho do Senhor. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu a Orives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição. E esteve em casa de Mica, aquele que se parece, não é? Mica. E tinha esse homem, Mica, uma casa de deuses, olha só, e fez um efode, terafins, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse sacerdote. Que coisa terrível, não é? Ele consagra um dos seus filhos para que esse filho fosse sacerdote diante de Deus. Não é? Não seguiu o sacerdócio segundo a ordem arônica, né? Parece que esse Mica, ele era levita, talvez, né? Vamos ver. Naqueles dias não houve rei em Israel.
e cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Está vendo? Esse é o ponto dessa história. Não havia rei, cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. O levita em casa de Mica. Então, e havia um jovem de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E esse homem partiu da cidade de Belém, de Judá, para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica. Mica estava na montanha de Efraim, seguindo seus caminhos, disse-lhe Mica, de onde vens? E ele disse, sou levita, esse era levita, de Belém, de Judá, e vou peregrinar aonde quer que ache comodidade. Então lhe disse Mica, fica comigo e sê-me por pai e sacerdote. Mica já tinha consagrado um dos seus filhos a sacerdote. Agora ele pede para que o levita fique comigo e sê-me por pai e sacerdote. E cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e o teu sustento. E o levita o entrou. Ele comprou o trabalho do levita. Ele falou, vou te dar 10 moedas de prata e vestuário e o seu sustento. E o levita o entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem. E esse jovem lhe foi como um dos seus filhos. Mica tratou ele como um dos seus filhos. E consagrou Mica ao levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote e esteve em casa de Mica. Primeiro ele consagrou um dos seus filhos. Depois agora ele acha um levita e consagra o levita. Não é? Então disse Mica, agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Olha só, superstição, havia idolatria, consagra um levita e acha que isso é suficiente para que ele receba, não é, do Senhor o sacerdócio, para que ele tenha um sacerdote na sua casa. Isso é um verdadeiro absurdo, né, que nós estamos vendo nessa história aqui. E segue exatamente o verso 6, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Isso é para dar o exemplo. Mica rouba a sua mãe devolve, faz um ídolo, ele consagra um dos seus filhos, aí vem um levita, ele oferece dinheiro para que o levita fique, e agora ele consagra o levita. Não é uma verdadeira bagunça. Isso aí serve para algumas igrejas, que o camarada sai de uma igreja, abre outra igreja e tal. Essa é a bagunça, não é? Mica e o ídolo da sua casa. De novo, essa é a história de Juízes 17, uma história de uma verdadeira bagunça. Cada um fazia, consagrava sacerdote quem ele queria, fazia ídolo contrário à palavra de Deus, e o levita aceita ficar na casa de Mica e aceita ser sacerdote, sendo que ele era apenas levita, agora virou sacerdote. Vamos para o capítulo 18. De novo, naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos Danitas, tribo de Dan, da qual Sansão era, buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel lhe não havia caído herança, bastante sorte, quer dizer, caiu-lhe uma herança, mas não era bastante. Enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dos seus confins, homens valorosos de Zora e de Estaol. Aqui, Zora e Estaol é onde Sansão foi, entre essas duas cidades, foi Sansão sepultado na sepultura de Manoa. A espiar e rastejar a terra. Eles disseram, ide rastejai a terra, e vieram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. Olha só, passaram a noite ali na casa de Mica, esses damitas, não é? Da tribo de Dan. E quando eles estavam junto à casa de Mica,
conheceram a voz do jovem levita, e chegaram-se para lá e lhe disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui e que é o que tens aqui? Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui o que tens aqui? As 3 perguntas, né? Nós podemos chamar perguntas extraordinárias. Quem te trouxe aqui? Essa é a pergunta. Quem te trouxe até aqui? Pergunta. Até aqui, aonde você chegou. Quem te trouxe? Segunda, o que você faz aqui? O que você está fazendo aqui? E terceiro, o que é que tens aqui? Olha só que pergunta de reflexão, perguntas extraordinárias, não é? Capítulo 18, verso 3, dá para pregar sobre isso. Quem te trouxe aqui? Presta atenção, quem te trouxe aqui, aonde você está? O que fazes aqui? E que é o que tens aqui? Foram as 3 perguntas que fizeram ao levita. E ele lhes disse, assim e assim me tem feito Mica. Ele vai dizer o que Mica fez para ele. Pois me tens assalariado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Tá vendo? Ele servia, porque, recebia salário. Você vê como é que está a corrupção no livro de Juízes. E então, lhe disseram, ora, pergunta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. É quase que uma espécie de adivinhação. Pergunta aí a Deus, então, se nós vamos prosperar. E disse o sacerdote, ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Lais, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino, que por coisa alguma envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham o que fazer com ninguém. Então voltaram seus irmãos a Zorá e a Estaol, e a seus irmãos e lhe disseram, que dizeis vós? E eles disseram, levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, pois estareis tranquilo, não sejais preguiçosos em ides para entrar e possuir a terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vos lá entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali da tribo dos danitas, de Zora e Estol, 600 homens armados de armas de guerra. 600 homens vão partir e subiram e acamparam-se em Kiriate Jearim. Eles vão subir para acampar em Kiriate Jearim, que significa acampamento de Dan, não é? Acampamento de Dan, em Judá, pelo que chamaram esse lugar Manaé Dan, que quer dizer acampamento de Dan. Kiriate Jearim, na verdade, significa cidade dos bosques. E eles se acamparam nesse lugar Manaé Dan, que quer dizer acampamento de Dan. Kiriate Jearim, cidade dos bosques, até o dia de hoje. E eis que está por detrás de Kiriate Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e vieram até a casa de Mica, aqueles 600 homens. Então responderam 5 homens que foram espiar a terra de Lais e disseram a seus irmãos, sabeis vós também que naquelas casas há um efode. O efode era aquela coisa que usava no peitoral do sacerdote, e terafins, e uma imagem de escultura, e uma de fundição. Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então foram para lá, e vieram à casa do jovem, o levita, em casa de Mica, e o saudaram.
Olha que coisa, história interessante. Vem lá os homens, saúdam, já aqueles 5 já tinham estado lá. Mica os hospedou, eles perguntaram ao levita, mas agora voltam com 600 homens. E os 600 homens, que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela e tomaram a imagem de escultura e o efode e os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com armas de guerra. Olha que coisa interessante, eles vão roubar a casa de Mica, vão roubar o ídolo, vão roubar os terafins, tudo que tinha lá, o efode, a imagem de fundição. Entrando eles, pois, em casa de Mica e tomando a imagem de escultura, e o efode e os terafins e a imagem de fundição, disse-lhe o sacerdote: que estáis fazendo? O que vocês estão fazendo? Então, eles lhe disseram: cala-te e põe-te a mão na boca e vem conosco e ser-nos por pai sacerdote. É melhor que seja sacerdote da casa de um só homem ou do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel. Olha a que ponto está a corrupção, o desvio desse povo. Adora ídolos, pega efode, terafins, contrata levitas, pega os levitas da casa de Mica, não é? Oferece para que ele agora seja sacerdote de toda a tribo de Dan. Uma verdadeira bagunça, é cada um mesmo fazendo aquilo que lhe parece bem. Até parece algumas igrejas que se abrem aí, né? Normalmente abre com um rebelde, com alguém que dividiu o trabalho, e aí põe-nos por sacerdote, e é isso. Sinceramente, é isso que está acontecendo no livro de Juízes aqui. Em uma tribo. Então, alegrou-se o coração do sacerdote, ficou todo feliz. Eu vou ser sacerdote de 600, não só da casa de Mica. E tomou o efode, os terafins e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo, um sacerdote, levita, idólatra, que não tem a chamada por sacerdote, vamos dizer, um falso sacerdote. É essa a condição que está acontecendo aqui. E assim viraram e partiram, e os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si. Estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam na casa, junto à casa de Mica, se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. Então os homens da casa de Mica vão atrás, vão se reunir, formar também um pequeno exército, e vão atrás desses danitas, né, da tribo de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram o seu rosto e disseram a Mica: que tens que assim convocasse esse povo? Olha aí, é uma guerra civil acontecendo. Então ele disse: os meus deuses que eu fiz, me tomastes, juntamente com o sacerdote, e vos fostes. Que mais me fica agora? Como, pois, dizeis o que é que tens? Não é? Mica foi atrás com o povo, com seus homens, e disse: vocês me tomaram o ídolo da minha casa, o meu sacerdote, e agora o que dizeis, o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: não nos faça ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo amargoso não se lancem sobre vós e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Eles estão falando para mim que, olha, é melhor você voltar, embora, fica quieto, porque tem homens aqui que vão te atacar, homens de ânimos amargosos, e você vai acabar perdendo a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou e tornou-se à sua casa. Não é? Mica percebeu que eram 600 homens armados,
não importava quantos homens da sua casa ele tinha, ele iria perder essa batalha. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tiveram, e vieram a Lais, a um povo quieto e confiado, e os feriram a fio da espada e queimaram a cidade a fogo. Eles vão tomar outra terra. Em Lais, tomaram a fio da espada e feriram a fogo. É justamente essa pequena porção de terra aqui no norte que os danitas vão tomar. Note que a tribo de Dan era aqui, ó. Eles acharam que esse pequeno pedaço de terra não era suficiente. Então eles foram à montanha de Efraim, tomaram esse sacerdote, subiram para o norte até a cidade de Lais, e eles vão tomar esse pequeno canto de terra. É por isso que a tribo de Dan tem essa terra aqui, tribo de Dan, e depois ao norte tem essa pequena terra aqui. Como a tribo de Manassés tem aqui e tem aqui. Então essa história de Juízes, capítulo 18, nos mostra como é que a tribo de Dan tomou a cidade de Lais, ao norte, queimaram a cidade a fogo, e ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinha que fazer como ninguém, e a cidade estava no vale que está junto a Bet-Reobote. Bet-Reobote é onde estava a cidade, não é? Bet-Reobote, Sidom quer dizer caça, Bet-Reobote, casa da rua. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela. E chamaram o nome da cidade de Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Então aquela cidade de Lais foi tomada, deram o nome da tribo de Dan, que nascera Israel, sendo, porém, dantes o nome da cidade Lais. Aí passou a se chamar Dan, cidade de Lais, passou a se chamar Dan. Só para você ter uma ideia, a cidade de Lais, né, que passou a se chamar Dan, aqui no caso, cidade Lais, vamos ver aqui qual é o significado dessa cidade, não é? Lais, e passou a se chamar Dan. A cidade de Lais quer dizer, Lais era tipo de luz que eles chamam, não é? Cidade Lais ou luz é o mesmo sentido. E aí passou a se chamar cidade de Dan, que era filho de Judá. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. Olha o absurdo. Levantaram para si a imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica estabelecera para si todos os dias que a casa de Deus teve em Siló. Olha só que absurdo, né? Mica fez essa imagem, colocou essa imagem, e essa imagem ficou lá, totalmente contrário ao que Deus tinha ordenado. Um sacerdote que foi colocado como sacerdote teve a escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas. Criaram uma segunda ordem sacerdotal, enquanto a casa de Deus estava em Siló. Um absurdo, não é? Foram contra a palavra de Moisés, de fazer imagem de escultura, foram contra a palavra de Deus, fazendo tudo ao contrário do que Deus havia mandado. Com isso, nós terminamos esse capítulo 18, mas mostra o quanto eles estavam desviados da vontade de Deus. Quem esteve convosco? Pastor Eugênio Piacentini. Divulgue o nosso canal, mande para amigos e familiares, e que sirva de bênção para você esse canal, para que você aprenda mais da palavra de Deus.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, em nome de Jesus. Amém e amém.